Olá, família! Graça e paz, abençoados com todas a sorte de bênçãos. Um ótimo dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui pelo canal, tá bom? Como estão vocês? Dia 8 de fevereiro, época de carnaval, né? Começou aqui o carnaval, pelo menos na Bahia já começou, acho que é no Brasil inteiro, não é isso? Enfim, algumas pessoas já estão aí viajando, outras pessoas estão chegando de viagem. A cidade movimentada, as rodovias também. E nós estamos aqui, movimentando o nosso canal com conteúdo da Palavra de Deus. Deixa teu like, compartilha a mensagem se você gostar, se edificar sua vida, se você achar que outras pessoas têm interesse nesse conteúdo, compartilha aí também, tá bom? Deixe teu comentário, é importante também. E vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje eu fiquei aqui, posicionei a câmera aqui mais em cima, né? Espero que eu não esteja aí tomando aí a tela do teu aparelho ou a tua TV com essa cara feia. A cara é feia, mas o coração é bonito, tá, gente? Vamos lá. Queridos, eu quero deixar aqui um convite. Hoje à noite, dia 8 de fevereiro, né, 2024, hoje à noite eu estarei em um bate-papo com o nosso irmão Ricardo Costa, lá da América, lá dos Estados Unidos. Esqueci a cidade, enfim. Mas eu estarei com um bate-papo com o nosso irmão Ricardo Costa. Não nesse canal, no canal dele é Ricardo Costa Segunda Opinião, tá bom? Esse é o canal do nosso irmão Ricardo Costa Segunda Opinião. Nós vamos estar em um bate-papo a partir das 19 horas, tá bom? Então, te convido a acompanhar o nosso bate-papo lá pelo canal do nosso irmão Ricardo Costa. Amém, abençoados? E esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui. Se Cristo é a fonte das águas, se Cristo é a fonte, por que buscar água em poço? Se Cristo é a fonte, por que buscar água em cisternas? É uma pergunta, né? Sem ofensa, tá? Cada um esteja convicto e seguro da sua crença, do seu segmento, da sua religião. É só uma pergunta, sem ofensa, e eu vou me utilizar da palavra, da Bíblia que nós temos, para trazer aqui alguns conceitos, né? E quem sabe despertar você, deixar aí uma pulga atrás da sua orelha, uma interrogação para você ir em busca de respostas, onde quer que você esteja. Nosso intuito aqui é elucidar alguns fatos, trazer luz no texto, trazer esclarecimento acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. E o principal, trazer descanso para as nossas almas, trazer paz, trazer uma consciência pura, sabe? E uma convicção de que Deus, Ele não estabeleceu nenhum credo religioso, ou seja, nenhuma religião, Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus não criou uma religião. Jesus pregou o reino de Deus, Jesus falou sobre o amor, sobre a justiça, sobre a verdade, e essas coisas não necessariamente estão na religião. Pelo contrário, muitas vezes é na religião que você não encontra isso, tá? A religião, ela até propaga sobre isso, sobre justiça, sobre amor, sobre bondade, sobre misericórdia, sobre compaixão,
A religião até propaga isso, mas nem sempre pratica. Estou generalizando? Claro que não. É claro que não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não é porque a pessoa é da religião X ou Y que a pessoa é uma pessoa melhor. Desculpa aí a redundância, que a pessoa é uma pessoa melhor. Não é porque o indivíduo pratica uma religião, ele faz parte de uma religião, que necessariamente ele é, entre aspas, de Deus, do bem, porque ele está na religião. Tá? Quando nós encontramos o verdadeiro sentido do que Cristo pregou, de quem Deus é em nossas vidas, e quando bebemos desta fonte, que é Cristo, que é a sua palavra, o seu conselho, a sua mensagem, quando nos encontramos nele no sentido de obter informações preciosas da parte dele, aí sim, nós estamos saciando a nossa sede e também matando a sede de muitos irmãos que estão aí sedentos, tá? Mas a religião em si pode ter filhos de Deus, né, que pratique de fato, que viva de fato o conceito cristão, né, o seguidor de Cristo, não no sentido, claro, naturalmente literal, seguir a Cristo, mas sentir a sua orientação, a sua palavra, o seu ensinamento. Então, abençoados, quando nós deixamos a fonte, quando nós deixamos o fundamento e vamos atrás de poço, de cisternas, ou seja, nós deixamos a fonte que é Cristo e vamos atrás da cisterna, do poço da religiosidade, você não encontra água que venha saciar sua sede. Tá? Então, independentemente, e aqui eu sei que vai ofender muitos religiosos, independentemente se a pessoa ela é lá da Ubanda, da Quimbanda, do Candomblé, do catolicismo, da Testemunha de Jeová, do evangélico, do cristianismo, do islamismo, do muçulmanismo, do hinduísmo, do budismo, do ismo, tudo que ismo, independentemente da sua crença, do seu credo religioso, da sua religiosidade, se aquela pessoa tem um coração bom, uma mente boa, uma mente pura, Paulo disse, tudo é puro para os puros, mesmo essa pessoa não tendo conhecimento como nós temos de Cristo, de Deus, do Evangelho, mesmo essas pessoas seguindo doutrinas oriundas lá da sua prática religiosa, mas todavia, entretanto, uma vez que essas pessoas têm um coração bom, este coração ele é do Pai. Não, irmão, para ter um coração bom você tem que aceitar Jesus. Para ter um coração bom, você tem que ir para a igreja X ou para a igreja Y, para a religião A ou para a religião B. Religião e aceitar Jesus não é critério para coração bom ou para a pessoa que é do bem. É claro que uma vez que a pessoa é instruída pela palavra, ela vai naturalmente ser educada a deixar certos hábitos, certos costumes, certas atitudes, né? Se ela de fato já tem um coração bom, tá? Não é porque ela tem um coração bom, não é porque ela vai ter um coração bom. Se ela tem um coração bom, ela vai naturalmente viver, tá? Desfrutar desta fonte, desta água da vida. Agora, se a pessoa deixa a fonte, a essência, o Criador, se ela deixa de viver os atributos de Deus, sabe? Se ela deixa de viver o maior mandamento de todos, o amor, que é o vínculo da perfeição, e ele vive em busca do poço, das cisternas, se Cristo é a fonte,
Por que buscar água em poço? Por que buscar água em cisternas? Tá bom, meus amados? Então esse é o tema. Se Cristo é a fonte, por que buscar água em cisternas? Olha o nosso irmão aqui, Ricardo Costa, está aqui no comentário. Já fiz o convite, tá? Então todos vocês estão convidados para as 19 horas estarmos juntos lá no canal Segunda Opinião, nosso irmão Ricardo Costa. Nós vamos bater um papo por lá, pelo canal do nosso irmão Ricardo Costa. Às 19 horas eu espero vocês, tá bom? Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo, olha o que o profeta está dizendo, ou disse, profetizou. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, poços, cisternas rotas, que não retém, não guarda, não conserva água. Olha a profecia. Porque o meu povo, Deus falando para o seu povo, a palavra é direcionada para o seu povo, tá? Fizeram duas maldades. Quais as duas maldades? A primeira, deixar o manancial da água viva. Segunda, cavaram para si cisternas que não retêm água. As duas maldades. A primeira maldade é deixar o Senhor, a fonte da água viva. A segunda maldade, a primeira maldade é deixar o Senhor. A segunda maldade é que eles foram cavar cisternas. Então, abençoados, preste muita atenção. Quando nós deixamos a fonte da água viva, nós já estamos praticando uma maldade. E quando vamos cavar cisternas, buscar alternativas fora da fonte, nós já estamos fazendo ou causando, praticando a segunda maldade. A primeira maldade é deixar o Senhor, deixar a fonte. E a segunda maldade é procurar nos homens, procurar na religião, procurar na sabedoria, na riqueza, na força, a fonte que supostamente irá saciar a nossa sede. Então, como eu falei no início da mensagem, dentro da introdução aqui, quando nós encontramos a fonte que é o amor, que é a graça de Deus, que é Deus em nossas vidas, que é a verdade, que é a justiça, que é a bondade, que é a misericórdia, nós não precisamos de poço. O poço representa a religiosidade, o fanatismo, a idolatria. Sabe? O poço representa o governo do homem, o principado, a potestade, as convenções, as teologias. Então as pessoas estão deixando a fonte que é Cristo, que é a essência, que é o amor, que é o Criador, e estão buscando no homem, no poço, nas cisternas que não retém as águas, que não tem água, que não pode saciar sua sede. Acabei de receber aqui no meu WhatsApp áudios de um irmão perplexo, assustado, e eu compartilhei aqui entre algumas pessoas, onde a mulher se dizendo crente, se dizendo evangélica. Nós não sabemos, não podemos aqui julgar os motivos, mas não existe motivo para isso, que procurasse outros meios, que procurasse, não sei o que vinha acontecendo, a gente não estava lá para saber, não conhecia a família, mas simplesmente uma mulher se dizendo crente, evangélica, religiosa,
Ela assassinou seu marido com óleo fervente. Ele dormindo. Recebi o áudio agora há pouco. Derramou óleo fervendo no esposo que estava dormindo e de boca aberta o esposo ingeriu, engoliu óleo quente. Teve 90% do seu corpo queimado. Foi para o hospital, não teve jeito, veio a óbito. Detalhe, ele não era crente. Ela era. Então não é porque a pessoa é crente, não é porque a pessoa é da igreja, do pastor X, do pastor Y, do bispo, do ancião, do pai de santo, não é porque a pessoa faz parte de uma religião. Quando a pessoa é má, quando a pessoa é perversa, quando a pessoa é ruim, ela é de raiz, ela é de natureza. Sabe? A religião não muda a sua personalidade. Aceitar Jesus, ir para uma igreja evangélica, fazer parte de uma convenção, não muda, porque ela é má. A palavra não surte efeito nessas vidas, a palavra não traz constrangimento nessas pessoas. Como eu falei, não sei, nós não sabemos o motivo, a causa, o porquê de tudo isso. Mas olha o cúmulo do absurdo. Não sei, nós não sabemos. Ah, irmão, mas talvez o marido batia, agredia. Não tem motivo, irmão, para isso. Tem os meios legais de procurar fazer justiça. Ou, né, levar para a justiça. Mas como uma pessoa que se diz cristã, que teoricamente é de Jesus, é de Deus, é da igreja, faz uma coisa dessa? Entendeu, abençoado? Então não é sobre religião, não é sobre instituição, templo, prática religiosa. Estava ontem conversando com um irmão, eu estou falando sobre fonte, a fonte é Cristo, a fonte das águas vivas. Estava conversando ontem com um irmão, um abraço ao meu irmão Fernando, irmão que tem propagado a palavra da graça aqui também na minha região, no dia a dia, no seu trabalho. Ele disse, meu irmão, eu estava conversando aqui com um pessoal religioso, que fala que porque eu abandonei, porque eu deixei de seguir aquilo que outrora eu seguia, e que eu tenho que voltar para lá, porque para ser de Deus eu tenho que estar lá no meio da religiosidade, envolvido com tudo aquilo, todo aquele engano. E conversa vai, conversa vem, o irmão me falando que ele comprou uma porta e uma janela em uma casa de material, e a moça, amiga dele, vendeu a porta e era um outro valor, a diferença era quase R$1.000 a mais. Só que a moça se enganou e vendeu abaixo do preço. E depois ligou para ele e falou, irmão, me perdoe, mas o que você comprou na minha mão tem quase R$1.000 de diferença. Se você não assumir essa dívida, se você não resolver isso, eu vou ter que tirar do meu bolso. Ele disse, não se preocupe, nós vamos resolver da melhor forma possível. Você não vai ficar no prejuízo. Enquanto ele contava isso, relatava isso para um religioso, que convidava ele para ir para o templo, para ir lá para o segmento, o religioso abriu a boca e disse assim, se fosse comigo, ela tinha que pagar lá os R$1.000, porque foi ela que errou. E ele olhou para o rapaz e disse, mas você está acabando de falar para mim sobre voltar para a igreja, voltar para Deus, praticar a fé, o amor, e é isso que você me ensina? Você não tem moral, você não tem credibilidade. Viu, abençoado? Então você vai ver na vida pessoas justas, pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, independente da religião. Em contrapartida, você vai ver dentro da religião ladrões, hipócritas, mentirosos, enganadores, perversos, malignos. Por quê? Porque não estão bebendo a água da fonte. A fonte não é Deus, não é Cristo, não é o amor, não é a graça.
Eles estão buscando água em cisternas, em poços rotos que não retêm água. E isso é maldade, disse Jeremias, porque o meu povo fez duas maldades: deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas, poços, cisternas rotas que não retêm águas. João capítulo 4, versículo 11 em diante, eu vou ler alguns versículos. João capítulo 4, versículo 11 em diante. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. E como é fundo o poço, hein, irmão? Como é fundo o poço da religião. Quando você cai nesse poço da religiosidade, para você sair, só a mão estendida da graça de Deus para te socorrer. O poço, a cisterna é muito funda. E detalhe, não retém água. Não é o oceano do Espírito que você vai navegar. O poço, além de ser fundo, não tem água. O poço é seco. A cisterna não retém água, é seca. Quem cai nesse poço quebra a cara, se machuca, se rala, se perde, porque o poço é fundo. E como sair de um poço que não tem água? Não tem nem água para te jogar para cima. Não tem água para saciar a tua sede. Você cai no poço e fica no poço. Você cai no poço e fica no poço do engano. O poço do medo, o poço do paga-preço, do que Jesus fez não adiantou, tem que fazer. Do que o Jesus pagou não adiantou, você tem que pagar. E as indulgências, e vai no monte, e vai na vigília, e vai no jejum, e leva o dízimo, e leva a consagração da oferta, e vai no desafio, e vai no voto, e vai nisso, e vai naquilo, e na libertação, e no culto de consagração, e no culto de indução, e no culto de emersão, e no culto de enganação, e no culto do pastorzão, e no culto do... O poço é fundo, fardo pesado, não tem água. E a mulher disse para Jesus: como é que o Senhor vai tirar água se o poço é fundo? E o Senhor não tem nem vasilha. A graça de Deus em Cristo, a verdadeira fonte da água viva, nos resgatou dessas cisternas, desses poços sem água. Estávamos com sede, sedentos, de boca aberta, esperando a água da vida e não tínhamos. Por quê? Toda reunião, todo domingo era um paga-preço. Todo dia você estava na obrigação de manter, entre aspas, a tua salvação. Medo de Deus, medo do diabo, medo do demônio, medo disso, medo daquilo, medo da barata. É medo da barata, porque até uma barata que passasse voando de meia-noite na sua vida era um demônio. Eu sei do que eu estou falando. Eu tive irmãos que tinha medo até de um rato passar correndo dentro de casa, porque dizia que era o devorador. Ô irmão, rato é devorador. Eu fui de um lugar que uma irmã tinha muito sonho, né? E essa mesma irmã revelava muito. Era Daniela. Tem Daniel da Bíblia que revelava o sonho, e a irmã era a irmã Daniela. A irmã era uma reveladora de sonho. Todo mundo que tinha um sonho procurava aquela bendita irmã para contar. Eu nem procurava, mas eu era do sistema e sabia que ela era catadora de sonhos. Quem tinha um sonho contava para ela que ela adivinhava o sonho. Certa feita eu lembro que sonharam lá no sistema religioso com um monte de rato entrando no templo. E essa irmã pegou o microfone para bajular a liderança. E ela disse que a interpretação do sonho dos ratos que entravam eram os irmãos que estavam roubando a Deus no dízimos. Ela disse que os ratos que entravam no sonho eram os irmãos que estavam roubando a Deus nas ofertas. Pasmem.
Se fosse para interpretar aquele sonho hoje, eu diria, irmã, não. Rato quer dizer sujeira, irmão. E se fosse no tempo de hoje, eu diria, ó, irmão, tá todo mundo sujo aqui, ó, a mente suja. Rato é sujeira, é imundícia. Joga lá um pedaço de pão, coisa, que a senhora vai ver um monte de rato chegando. Não é roubando a Deus no dízimo nas ofertas, não, irmão. É sujeira. Olha, irmão, todo mundo sujo aqui, ó. Esses pastores aí, nós aqui. Se eu estivesse lá hoje, eu diria isso. Nós aqui, irmão, todo mundo sujo. Todo mundo bebendo água suja de cisterna, de poço. Sabe aqueles tanques d'água que ninguém lava, que fica lá 10, 20 anos, que cria aquela crosta, que quando abre a torneira a água já desce amarelada? É, irmão, a rata é isso aí, é sujeira. A doutrina é suja, é enganadora, é manipuladora. Mas não. Tinha que dizer que eram os irmãos que estavam roubando o Senhor no dia de oferta. Aleluia. Xiribicanta da Massúria. De noite vai ter, lá no canal do irmão Ricardo. De noite vai ter. Aí, ó, tô tomando água aqui, ó. É a cisterna da água de esgoto. Jesus é a fonte da água limpa. Ele diz que quem beber desta água jamais terá sede. Mas quem bebe da cisterna, do poço, nunca sacia sede. Quem sempre tem que pagar o preço. Sempre está em dívida com Deus. 10, 20, 30 anos na religião. É sacrifício. É isso. E é aquilo. Sempre em dívida. E Cristo pagou que preço? E a mulher disse, olha, o Senhor não tem vasilha para tirar água, o poço é fundo. Onde é que o Senhor tem água da vida? Porque Jesus disse que tinha água da vida. Se ela conhecesse o dom de Deus. Tem que conhecer o dom de Deus para entender a fonte da água. Versículo 12. Ela disse, és tu porventura, presta atenção, eu estou pregando a fonte da água viva, que é Cristo. Eu não estou pregando Elcio. Eu não estou pregando aqui o canal MGV. Eu não estou pregando aqui a minha instituição, não tenho. Eu não estou pregando aqui a minha teologia, o meu ponto de vista. Eu estou falando da Bíblia. Estou falando da Bíblia que você tem em casa e lê. Tá? Estou falando da fonte da água viva. Se você quer beber da fonte da água viva, seja bem-vindo. Se você quer beber do poço, da cisterna podre da água suja, continue bebendo. Você é livre. E a mulher perguntou no versículo 12, João capítulo 4, versículo 12. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Agora eu vou parafrasear a fala de Jesus aqui. Quem é esse irmão aí? Quem é esse pastor aí? Com esse cabelo lambido para trás? Com esse narigão? És tu, irmão Elcio, porventura, maior do que o nosso bispo pede mais cedo? És tu maior do que o nosso líder, ancião, arcebispo? És tu, porventura, maior do que o meu guru na fé? Do que a minha missionária que revela os sonhos do rato? És tu, irmão Elcio, porventura? Quem és tu? Quem és tu, Jaburu? Estou parafraseando a fala da mulher. És tu, porventura, maior do que o nosso pai, Jacó? És tu, porventura, maior do que o meu apóstolo? Meu apóstolo que é conhecido em todas as nações? Não, irmão. Eu desconheço essa água que você está me apresentando. Essa fonte que você está me apresentando, eu desconheço. Eu vou continuar bebendo da cisterna. Eu vou continuar bebendo do poço. Continue. Continue, porque você está julgando o personagem e não a mensagem. A mulher começou a julgar o personagem. A mulher começou a julgar Jesus de Nazaré, aquele judeu. És tu, porventura, Jesus de Nazaré? Yeshua. Ela não sabia quem era, mas ela via ali como um judeu comum. És tu, porventura, judeu? Ô judeu, ô judeuzinho. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Quem é você, Elcio? Você é maior do que o meu pastor, que é filho de pastor, que tem 1.300 igrejas somente no estado da Bahia?
e pertence à convenção geral do bispado, dos principados e das potestades? Você é maior do que o nosso líder? Não sou maior do que ninguém. Eu só estou apresentando para você a fonte da água viva. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que Jacó. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que Abraão. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que José. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que Elias. Jesus não estava dizendo que ele era maior do que Eliseu. Jesus não estava dizendo que era maior do que Davi. Jesus não estava dizendo que era maior do que ninguém. Jesus só estava mostrando a fonte da água viva. Jesus só estava mostrando o Pai. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que deu do poço, da cisterna, que nos deu, melhor dizendo, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e também o seu gado? Você é maior do que o nosso pai Jacó. Onde é que você tem água? Eu estou diante de um poço que Jacó bebeu da água, deu da água a seus filhos, deu até o seu próprio gado. Tudo bem, o poço é fundo, é complicado aqui pegar uma gota de água, mas enfim, a gente dá um jeito, joga uma corda aí com a lata e tira de alguma forma. Nem que a água seja barrenta, suja, salgada, mas tudo bem, é essa água aqui que está nos servindo. Aí Jesus disse, está servindo, mas não mata a sede. Que adianta você com esse sacrifício todo dia descer aqui, mulher, para pegar um resto de água aí suja, poço fundo, uma dificuldade tremenda. Todo dia você vem, todo dia você tira água e todo dia está com sede. Que adianta? Ah, mas o Senhor não é maior do que o nosso pai Jacó. Ah, então tá. Porque eu não sou maior do que o seu pastor, porque eu não sou maior do que o seu líder, porque eu não sou maior do que a sua igreja evangélica, porque eu não sou maior do que os seus títulos, o seu anel de teologia. Então continue bebendo desse poço, dessa cisterna, que você nunca terá sua sede saciada. Agora venha para mim, vamos tomar a água limpa da graça de Deus, para você saciar sua sede. Para de beber água do poço. Versículo 13. Replicou-lhe Jesus: tudo que bebe desta água tornará a ter sede. Jacó bebeu dessa água, tornou a ter sede. Os filhos de Jacó beberam dessa água, tornaram a ter sede. Os bois de Jacó beberam dessa água, tornaram a ter sede. Você, mulher samaritana, está tomando dessa água, vai tornar a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede para voltar para poço, para cisterna, para religiosidade, para sistema, para enganação, para cobertura pastoral humana. Nunca voltará a ter sede. Por quê? Porque Jesus disse: pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Versículo 15, nós encerramos. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não volte aqui nesse poço para tirar. Oh, glória a Deus! Cristo te deu desta água. A graça te proporcionou esse oceano do Espírito. Essa fonte que jorra no nosso interior, jorra na nossa mente, iluminando os nossos olhos, trazendo paz para o nosso coração, tranquilidade, como disse Davi: deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está comigo em todo o tempo. Essa é a fonte, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira,
que o gado do curral seja levado, ainda que as dificuldades se manifestem na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, no dono dessa fonte, no dono desse oceano, porque eu estou navegando nesse oceano, eu estou, saciando a minha sede de justiça nesse oceano. Eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus que traz essa salvação, que traz esse socorro, que traz essa paz, que traz esse descanso. Eu vivi 18 anos da minha vida buscando Cristo no poço, buscando Cristo nas cisternas, buscando Deus na religiosidade. Não encontrei cargo, eu encontrei religiosidade, eu encontrei, feitiçaria gospel, eu encontrei enganação, eu encontrei manipulação, mas eu não encontrei água. Por quê? Porque o poço era fundo. Eu encontrei propostas, eu encontrei promessa, então eu vivia a base das propostas, eu vivia a base das promessas, esperava lá. Não, irmão, porque você tem que esperar com paciência lá no Salmo 40. E eu fiquei lá no poço no Salmo 40, esperando, e nada acontecia. Por que nada acontecia? Porque a água não matava a minha sede. Água de poço não mata a sede. Água suja? Todo dia tinha sede. Todo dia estava no poço. Mas na graça de Deus, todo dia você está no oceano. E através das mensagens que nós pregamos, nós apresentamos para você este oceano do Espírito, onde é você convidado a tomar, a beber da água limpa da graça de Deus. Sem fermento, sem religiosidade, sem contaminação, mas com a consciência pura de que somos quem somos pela graça do Pai. E é nesta graça que nós permanecemos. Amém, meus amados? Quem recebe? Graça e paz, graça eterna. E eu espero vocês às 19 horas, tá bom? Teremos nossa programação normal aqui pelo canal, mas hoje eu estarei lá como convidado no canal do nosso irmão Ricardo Costa, Segunda Opinião, às 19 horas. Fui, forte abraço, gratidão a todos aí, obrigado vocês aí nos comentários. Vamos que vamos a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento e bebendo da cisterna, não das cisternas rotas, não do poço, mas bebendo do rio, do oceano, do Espírito, da fonte que jorra na nossa mente para a vida eterna. Fui, até a próxima. Graça e paz.